Olá, hoje teremos uma nova aula de matemática. Caso tenha alguma dúvida, envie para o meu e-mail juliocesarprofessor@bol.com.br. Tenha um bom dia. Olá, meu nome é Júlio César. Hoje eu vou ensinar para vocês PA, progressão aritmética. Uma sequência de números, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9. Isso é uma sequência de vários números. Uma sequência de números onde tiver uma constante, isso é uma PA, desde que essa constante for a soma. Como assim? Vamos ver um exemplo. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Então observe que esses números 1, 3, 5, 7, 9, eles estão numa sequência aritmética, isto é, existe uma constante, que nesse exemplo é a constante 2, que nós vamos chamar de R, de razão. Essa constante, somado ao número anterior, vai dar o próximo número. Então observe que 1 mais 2 é 3, ou 3 menos 2, 1. Então, 3 mais 2, 5, ou 5 menos 2, 3. Então, essa sequência de números sempre vai ter uma constante e a mesma constante. Se aqui no exemplo tivesse no lugar do 5 o número 4, aí não seria uma progressão aritmética. Observe no exemplo F2. 0, 5, 10, 15, 20. Olha, 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Então, essa sequência de números está obedecendo uma regra, isto é, se você pegar o número anterior e somar com 5, você vai dar o próximo número. Então, nós temos aqui que a constante vai ser 5. A razão nessa progressão aritmética é 5. 0, 5, 10, 15, 20. Então, todos os números estão numa sequência onde o próximo número será o anterior somado com a razão. Isso é PA, progressão, porque são vários números, é uma sequência de números. Aritmética vem da palavra soma, pode ser uma soma algébrica, isto é, soma ou subtração. A razão pode ser positiva ou a razão pode ser negativa. Nesse exemplo F3 eu tenho uma sequência 4, 4, 4, 4, 4. Essa sequência é também uma PA. Então aqui eu tenho 3 exemplos de PA. Essa sequência é uma PA, essa sequência é uma progressão aritmética e essa também é uma progressão aritmética. Observe que a razão aqui vai ser, o número constante vai ser 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. Então também é uma progressão onde a constante é 0. Nesse exemplo F4 eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observe, é uma sequência de números onde 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. Então essa sequência ela tem uma constante. A constante nesse exemplo é o número 1. Chamamos de razão 1. Observe no exemplo F5. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Olha, nesse exemplo a razão é menos 2, a razão é negativa, constante. Como assim? Se você pegar 0 menos 2, dá menos 2. Menos 2 somado com menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 somado com menos 2, menos 6. Menos 6 somado com menos 2, menos 8. Então, todos esses exemplos são exemplos de progressão aritmética. Existe uma fórmula, essa fórmula para encontrar o termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Repetindo, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse R é a razão que eu acabei de explicar. Esse A1 é o primeiro termo. Como assim primeiro termo? Observem nesse exemplo aqui, nesse exemplo F4. Quem é o primeiro termo que aparece aqui? É o 5. Então, o A1 aqui seria 5. Nesse exemplo aqui, o primeiro termo seria 0. Então, A1 seria 0. Já nesse exemplo aqui, o primeiro termo é 4. A1 seria 4. Nesse exemplo, o primeiro termo é o primeiro número que aparece é 1. A1 seria 1. Então, o primeiro termo é representado por A1. Esse AN, nós falamos o termo desejado. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, observe, vamos jogar na fórmula. Eu tenho
Ele quer o 17º termo. Então, no lugar do N, eu vou colocar no lugar do N o número 17. Se ele quisesse o 5º termo, seria A5. O 17, A17. Se fosse o 10º, A10. Então, como ele quer o 17º, você vai colocar A17. Igual A1. A1 aqui está escrito primeiro termo. Ele fala no exercício que o primeiro termo é 3. Então, no lugar do A1, você vai tirar o A1 e vai colocar quem? 3. Mais, observe que eu estou colocando a fórmula aqui, mais N. Esse N é esse número aqui, ó. Você vai repetir. Como assim? Se é 17, você vai colocar 17. Se ele quisesse o 10º termo, seria 10 aqui e 10 aqui. Então, observem a fórmula. AN, esse N é o número que ele pede do termo. A1 é o primeiro termo. Esse N que você colocou aqui, você vai repetir ele aqui, ó. Se foi 17, aqui vai ser 17 menos 1, 16. Se foi 10, 10 menos 1, 9. Então, sempre vai ser menos 1. Isso é uma fórmula, nunca muda. Então, eu tenho aqui AN, A17, igual a 1, que é o primeiro termo que ele fala no problema, 3, cujo primeiro termo é 3, mais, se aqui é 17, você vai colocar 17 aqui, ó, 17 menos, ó, da fórmula, menos 1, vezes R, onde R é quem? R é a razão é esse exemplo que eu dei lá em cima. E no problema ele fala, e a razão é 5, então a razão é 5. Você vai ter, então, que o 17º termo, A17, é igual a 3, primeiro termo, mais N menos 1, 17 menos 1, 16, vezes a razão 5. 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então, 5 vezes 16, 80, mais 3, 83. Eu tenho, então, que o 17º termo é igual a 83. Se você gostou da minha aula, entre no meu site www.cursodematematicajulio.com.br.